Você é o protagonista da sua vida. Você tem o poder de mudar os seus sentimentos. Com esse simples conceito aqui da terapia cognitiva. Não é a situação que causa as minhas emoções. Quem causa as minhas emoções sou eu mesmo, através da minha maneira de pensar. Gente, olha que mudança de mentalidade. Não é a situação, sou eu mesmo que decido. É uma decisão. Não que seja necessariamente uma decisão consciente, mas sou eu que decido como eu me sinto. Você decide se você quer ser ansioso, você decide se você quer ser deprimido, você decide se você quer se sentir culpado, você decide se você quer ser um vencedor na vida, você decide se você quer ser um perdedor na vida. Você decide como você conduz a sua vida. As minhas crenças vão influenciar na minha maneira de sentir e nos meus comportamentos. Consequentemente, a minha maneira de pensar vai determinar o tipo de ambiente que eu quero criar para a minha vida e o tipo de pessoa com quem eu quero me relacionar. A gente vai ver ao longo da terapia os jogos que a gente faz para a gente se manter em scripts negativos. É impressionante como o ser humano se sabota, e a gente se sabota muito. Se a gente não faz terapia e a gente não se conscientiza do que a gente está fazendo, muitas das nossas atitudes são de autossabotagem. Por que a gente se sabota tanto? Você já parou para pensar por que o ser humano se sabota tanto? Pensa no seu processo de educação. Como você foi educado, e acho que a maioria aqui tem uma certa idade, que deve ter tido crianças pequenas. Pensa na educação que a gente dá para as nossas crianças e na educação que a gente recebeu. Aí eu vou falar umas cenas e você vai dizer se foi assim com você ou não. Quando você era criança e tinha 3, 4 anos, 5 anos, e você estava cheio de energia, e corria, e pulava, e brincava, você estava vivo, você estava alegre. Que mensagem você recebia dos pais? Quando a gente estava bem, cheio de energia, disposição, alegre, a gente, em geral, ou não prestavam atenção na gente, ou, quando prestava, era para reprimir. Agora, veja se você se lembra. Quando você estava com 39 de febre, suando frio, doente, o que acontecia na sua família? Os momentos da nossa infância em que a gente mais recebeu proteção, carinho, atenção, é quando a gente estava o quê? Doente. Gente, isso é uma maldição de script cultural. Vocês não têm ideia, uma coisa absurda no processo de educação, os males que isso tem ocasionado de geração a geração. É o nosso processo cultural. Você é protegido, valorizado, você recebe atenção quando você está mal, vitimizado, derrotado. Quando você está bem, cheio de energia, ou você é recriminado, ou simplesmente as pessoas nem olham para você. Mas por que a criança aprende com isso e fica para o resto da nossa vida essa grande lição da cultura? O que a gente aprende? Quando as coisas não derem certo para mim lá na frente, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar mal para as pessoas prestarem atenção em mim. Então, gente, o que uma criança faz quando quer receber atenção? Ela não faz uma crise de birra, não faz manha. O adulto tem as suas birras, tem as suas manhas. Então, o marido ou a esposa tem um surto em casa para chamar a atenção do companheiro.
Porque enquanto a pessoa está bem, o companheiro não está nem aí. Isso, gente, é o nosso processo educacional que leva a grandes distúrbios psicológicos. Porque inconscientemente a gente aprendeu que para a gente se sentir protegido, a gente tem que ser derrotado. Para a gente se sentir protegido, a gente tem que estar doente, a gente tem que sofrer. Para você estar bem com os outros, você tem que sofrer. Os outros olharem para você, puxa, cuidado, te acolher. E eu vou te falar com a minha experiência de médico. Quantas vezes eu já não vi o paciente ficar bravo ou triste quando eu digo os seus exames estão normais. O quê? Os meus exames estão normais? Como assim? Agora, como que a gente cura isso na nossa vida e na vida dos outros? Quando é que você dá atenção para você mesmo? Para você mesmo. Quando é que você dá atenção para você mesmo? Quando você está bem ou quando você está mal? Que tal começar a mudar isso aí? Você se valorizar, você prestar atenção em você mesmo, você bater palmas para você por você estar bem. Qual é o nosso antivírus? O nosso antivírus é um padrão de pensamento lógico, racional, que vai identificar os pensamentos que eu tenho que são fora do padrão saudável e que estão me causando mal. Então, a primeira distorção cognitiva que aparece aí é o pensamento tudo ou nada, que é a polarização. Então, o pensamento tudo ou nada é aquele tipo de pensamento preto ou branco. Ou é 8 ou é 80. Eu não consigo enxergar a vida como uma coleção de cores as mais variadas. Tem o branco, tem o rosa, tem o amarelo, tem o vermelho, tem o azul. Não, o pensamento preto ou branco, tudo ou nada é assim. Ou é branco ou é preto. Não tem conversa. Ou é 8 ou é 80. Então, frases que a pessoa que tem esse tipo de pensamento polarizado, frases que as pessoas costumam dizer são assim: olha, se o meu namoro não der certo, é porque eu sou um lixo de pessoa. Se eu não conseguir casar com aquele cara, é porque eu sou horrível. Aqueles pensamentos mágicos, radicais. Se eu não passar na entrevista de emprego amanhã, eu nunca mais vou conseguir um emprego. É tudo ou nada. A gente tem esse tipo de pensamento quase todo dia. É que já vira uma coisa tão habitual que a gente nem para mais para identificar, para pensar. Até na política as coisas se tornaram polarizadas. As pessoas perderam o equilíbrio, a moderação. É tudo 8 ou 80. Então aqui, esse é o exemplo que está aqui na folha. Se eu não tirar 10 na prova, eu sou um fracasso. Se eu não tiro 10, eu sou um fracasso. Mas na vida, dificilmente você vai tirar 10. Você vai virar 5 aqui, 7 lá. Se você é bom em alguma coisa, se tirar 8 naquilo que você é bom. De 0 a 10, talvez como esposa, você seja 8. Como mãe, você seja 7. 8 como pai. 6 como marido. Onde a gente pode melhorar o que eu estou fazendo de errado. Mas não tem essa de ou você é 0 ou você é 10. Tem um leque, e esse leque, gente, de graus intermediários, só o adulto percebe. A criança interna nossa não enxerga esse leque. A nossa criança interna enxerga tudo de forma preto ou branco. Então é isso, começa a perceber na sua maneira de pensar quando você polariza e começa a se policiar em relação a isso. Eu falei ontem para o meu companheiro: você é o cara mais lindo do mundo,
Mas hoje eu já acho que ele é um trato lá, o abismo. Ou está lá em cima ou está lá embaixo. E não, a vida não é assim, né, gente? A vida não é nem tudo lá em cima, nem tudo lá embaixo. O segundo padrão de pensamento negativo é a supergeneralização. Quando você pega um fato isolado e daí você generaliza para tudo na sua vida. Coisas sempre dão errado para mim. Como assim? Mas tudo dá errado para você, não tudo dá errado para mim. Os meus encontros com pessoas que eu estou interessado sempre dá errado. Quantas pessoas você já conheceu? Eu já estou na terceira pessoa. Sempre dá errado. O mundo, ninguém gosta de mim. Eu já tive um paciente aqui no grupo, ele deixou de frequentar porque ele acreditava que o problema dele era um feitiço. E aí ele deixou de frequentar porque achou que a terapia não ia poder mudar isso para ele. Então isso é muito real. Né? Esse tipo de pensamento é muito real. Aqui, ninguém gosta de mim. Como assim ninguém gosta de você? Não, ninguém gosta. Ninguém. E aí a gente tem técnicas na terapia para a pessoa perceber o absurdo do pensamento. Como assim ninguém gosta de você? Quantas pessoas tem no universo? Me parece em torno de 7 bilhões de pessoas. Então, as 7 bilhões de pessoas não gostam de você, é isso que você está dizendo. Com quantas pessoas você saiu? Eu já saí com 4 pessoas. Olha como a gente tem a tendência a generalizar, mas a gente generaliza o negativo. A gente tende a generalizar aquilo que deu errado, as experiências ruins da vida. Então, a gente nasce praticamente como se tivesse um chip para filtrar as coisas que deram errado. E aqui na terapia, a gente vai trocar esse modem, esse chip, por um novo. Você vai começar a enxergar as coisas boas que tem em você e que tem na vida. São muitas coisas boas. Tem muito mais coisa boa do que coisa ruim em cada um de nós. Não tem nem a dúvida. Um ou outro, infelizmente, acabaram vivendo, talvez por causa de um processo educacional errado, acabaram absorvendo quase tudo de negativo e ficaram com poucas coisas positivas. Mas não é essa a realidade da maioria das pessoas. A imensa maioria das pessoas tem muito mais coisas boas para oferecer do que traços ruins. Você vai falar, olha, isso daí você está sendo utópico. Eu não estou sendo utópico. Eu estou sendo simplesmente realista. Essa é a realidade. Eu quero que você me acompanhe ao longo das sessões de terapia para essa ser a sua realidade também. Isso não é narcisismo, tá? Se eu olhar para o espelho e falar, puxa, como eu estou bem, que belo trabalho eu fiz, que bela mãe eu sou, que belo pai eu sou, que excelente filho eu sou, olha como eu estou cuidando dos meus pais. Que tal você começar a se elogiar pelas coisas boas que acontecem para você? Agora, se você fala assim, olha, eu não fiz nada mais do que obrigação. Puxa, mas como eu fui um idiota com meu amigo, como eu fui burro com a minha namorada, e só ficar se recriminando pelas coisas erradas, isso vai acentuar uma visão negativa da vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa revolucionar é que tipo de visão eu vou ter em relação aos outros, em relação a mim, em relação à vida. Então, certamente vocês conhecem aquele tipo de pessoa, sabe aquela pessoa negativa, que você pode levar para o restaurante mais caro da cidade, ele vai encontrar um defeito no tempero. Dá prazer de ficar com essas pessoas? São pessoas tóxicas, não são? Eu atendi uma senhora, ela começou a chorar, e deu dó. Uma senhora de 90 anos, ela começou a chorar porque na passagem do ano, ninguém convidou ela para passar o Réveillon. Por quê?
A mulher é uma metralhadora. Ela só consegue enxergar defeito e coisa ruim nos outros, na vida, menos nela. Mas os outros estão cheios de defeitos. Agora, a pessoa que vive falando mal, que vive encontrando defeitos, é uma pessoa que está numa posição de vítima. E ela tem necessidade de se manter na posição de vítima, porque só assim ela consegue sobreviver emocionalmente. Mas olha que tristeza a consequência. Para ela sobreviver emocionalmente, ela precisa achar tudo cinzento. Mas quanto mais cinzento ela acha a vida, mais as pessoas se afastam dela. É uma forma de ela se sentir ok, humilhando as pessoas que estão perto dela. Agora, eu trouxe esses casos mais extremos, mas vamos ser realistas. Tirando esses extremismos, a maioria de nós, antes de um processo de terapia, é assim também. Sim. Embora não com esses excessos, são raras as pessoas que conseguem mudar a sua maneira de pensar sem ser através de um processo de terapia. É quase impossível, né? Na história da humanidade, talvez se tenha um caso lá, outro caso lá, mas a imensa maioria vai ter que passar por um processo de terapia. E a terapia cognitiva, ela tem justamente esse propósito de ajudar as pessoas com muita gentileza, com muito carinho, ajudar as pessoas a refletir sobre as suas crenças. Começar a olhar para os seus sentimentos, começar a perceber as suas sensações físicas, começar a olhar com outra visão para os relacionamentos que você cultiva na sua vida, com os tipos de pessoas com que você mantém transações no sentido psicológico. Tudo isso é um processo que começa a desabrochar quando você entra num grupo de terapia. E uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa aqui do grupo, mas eu mesmo não conhecia a pessoa, porque são muitos que façam aqui. Mas ela me mandou uma carta dizendo assim: olha, eu passei anos e anos fazendo grupos, fazendo tratamento psiquiátrico, eu nunca melhorei. Mas quando eu participei aí no grupo, em poucas sessões eu já sou outra pessoa. Não estou falando isso para engrandecer a minha pessoa, é porque a terapia cognitiva tem esse potencial. O que a terapia cognitiva e a análise transacional podem oferecer para você. As nossas crenças podem ser saudáveis ou elas podem ser disfuncionais. Quando a crença é disfuncional, é porque o meu processo de pensamento está distorcido. Distorções cognitivas são padrões de pensamento errado. São formas erradas de pensar. Então, você que já teve filho pequeno e ele começa a escrever errado, o que você faz, né? Olha, filho, está escrevendo errado, vamos escrever o certo? É assim, 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 ó. Bota a mãozinha assim, pega o lápis assim, para escrever assim. O pensamento é a mesma coisa. O que a gente vai fazer na terapia é o seguinte: olha, sabe essa maneira que você está pensando? Está errado. Vamos aprender a pensar da forma correta. Essas listas que vocês têm aí, essa lista tem 14 distorções cognitivas, que são os padrões de pensamento disfuncional. Quais são aquelas que fazem parte do seu padrão de pensamento?